Olá, sou Martinelli, professora de matemática da rede municipal. Estou aqui para a nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje é sobre racionalização de denominadores. A gente vai começar com um conceito inicial. O conjunto dos números reais apresenta números que podem ser representados por frações, cujo denominador é um número irracional. Nesses casos, pode-se utilizar uma fração equivalente, multiplicando o numerador e o denominador pelo radical no denominador. Já que o valor numérico de uma fração não se altera se multiplicarmos ou dividirmos ambos os termos pelo mesmo número diferente de zero. Esse procedimento é conhecido como racionalização do denominador. Em outras palavras, esse procedimento consiste em transformar um denominador irracional em um número racional, porém, sem alterar o valor numérico de uma fração. A racionalização de denominadores simplifica a execução dos cálculos, tornando-os mais rápidos de efetuar. Alguns exemplos de racionalização. Então, vimos que o processo de racionalizar simplesmente é tirar esse número irracional, essa raiz quadrada do denominador. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever a fração 2 raiz de 2 e vou multiplicar. Eu vou pegar esse denominador e vou transformar ele em uma nova fração, ele como numerador e ele também como denominador. Agora eu vou fazer o processo da racionalização, eu vou multiplicar. 2 vezes a raiz de 2, eu vou ter 2 raiz de 2, raiz quadrada de 2. Sobre raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, nada mais vai ser do que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Continuando aqui, eu tenho 2 raiz quadrada de 2 sobre quando meu índice e o expoente dentro do radical forem iguais, eu vou cancelar. Eu vou usar a propriedade que eu posso simplificar. Quando o índice for igual ao expoente, eu cancelo. Então, cancelou, só ficou 2. Então, aqui eu ainda posso dividir. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2, esses 2 aqui eu posso fazer a divisão. 2 dividido por 2 vai ser igual a 1 raiz quadrada de 2 ou ainda 1 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Vamos ver agora esse outro exemplo. O que é que eu vou fazer nesses exemplos de racionalização? Como é que eu vou racionalizar? Eu vou eliminar esse denominador da fração. Como é que eu faço isso? Eu vou escrever a fração 12 sobre a raiz de 6 vezes, eu vou pegar o denominador e passar ele para a nova fração, ele vai multiplicando no numerador, então eu tenho raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 6. Agora eu vou multiplicar. 12 vezes a raiz quadrada de 6, 12 raiz quadrada de 6, sobre raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 6, vai ser raiz quadrada de 6 ao quadrado. Aqui, quando o índice e o expoente quando eles forem iguais, eu vou cancelar.
Então, eu tenho como resultado 12 raiz quadrada de 6 sobre 6. Aqui eu ainda posso dividir. 12 dividido por 6, eu vou ter 2 raiz quadrada de 6. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Esse exemplo da letra C, eu posso resolvê-lo de duas formas. O exemplo da letra C, eu posso resolver de duas formas. Eu vou explicar a primeira e depois eu vou explicar o segundo método de resolução. Então, eu tenho aqui, vou pegar a fração raiz quadrada de 7 sobre 3 raiz quadrada de 5. Vou multiplicar pelo valor do denominador, então eu vou ter 3 raiz quadrada de 5 sobre 3 raiz quadrada de 5. Vou lá, vou fazer agora a multiplicação. Raiz quadrada de 7 vezes 3 raiz quadrada de 5, eu tenho 3 raiz quadrada, eu vou multiplicar. 7 vezes 5, 35, sobre 3, aqui vou multiplicar denominador por denominador. 3 vezes 3, eu tenho 9. Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, eu tenho raiz quadrada de 5 ao quadrado. Continuando aqui, eu tenho 3 raiz quadrada de 35 sobre, aqui eu vou usar a primeira propriedade, onde eu posso cancelar índice com o expoente, quando eles são iguais. Eu vou cancelar, vou ter 9 vezes o que sobrou aqui da raiz, vezes 5. Continuando ainda, eu tenho 3 raiz quadrada de 35 sobre 9 vezes 5, 45. Eu ainda posso simplificar aqui, procurar um número que divida 3 e 45 ao mesmo tempo. Então, eu vou simplificar por 3. Eu vou dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 vai ser 1, então raiz quadrada de 35 sobre 45 dividido por 3 resulta em 15. Vamos agora ver outro jeito também de se resolver o mesmo exemplo e chegar no mesmo resultado. Nesse exemplo agora, que é o mesmo exemplo anterior, eu só vou fazer a multiplicação só com o número irracional, só com a raiz de 5. Então, eu vou ter 7 raiz quadrada de 7 sobre 3 raiz quadrada de 5. Vou agora para a racionalização. Vezes, eu só vou pegar a raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Vou lá para a multiplicação. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5, eu tenho raiz quadrada de 35 sobre 3 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, eu tenho 3 raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vou repetir aqui, raiz quadrada de 35 sobre 3 vezes, vou usar a propriedade onde eu posso cancelar índice e expoente. Quando eles são iguais, eu cancelo, vai me sobrar 5. Continuando aqui, raiz quadrada de 35 sobre 3 vezes 5, 15. Veja, chegamos no mesmo resultado. Então, para resolução, eu posso usar os dois métodos. Ou eu multiplico todo o denominador, ou eu simplesmente só vou multiplicar a raiz.